Boa tarde a todos. É com muita alegria e honra que estamos aqui juntos com mais uma live da Super Psicologia. E nós estamos promovendo essas lives sempre nas segundas-feiras, às 20h55 e nas sextas-feiras, às 16h55. Com o propósito de gerar informação útil, válida e poder ajudar a tantas pessoas e profissionais que aqui possam estar, tá bom? E vocês sejam muito bem-vindos para compartilhar, participar e trocar algumas ideias. Hoje a gente tem o propósito de diferenciar um pouco melhor sobre psicoterapia, coaching e mentoring, que são três perspectivas de teorias e intervenções, né, que possam trazer, agregar, né, valor para cada profissional e que a gente possa estar juntos. Né? Já estou vendo algumas pessoas conhecidas, Janaína, Sueli Mendonça, sejam muito bem-vindos todos, ok? Então, vamos chamar aí o Paulo Erles, ok? Paulo Erles, ele é mestre em gestão empresarial, a pesquisa dele foi sobre mestrado e ele criou uma metodologia, né, de desenvolver pessoas, que é esse propósito do mentoring que a gente vem falando, né, há um tempo na Supere, né, essa parceria da Erlis com a Super Psicologia, né, tem várias certificações, o Paulo, de mentoring, aliás, de coaching pessoal e executivo, de coaching mentoring, de qualidade de vida, é membro de algumas associações relacionadas a mentoring coaching, da ABRH, é consultor, facilitador, palestrante, faz intervenções em relação a grupos e lideranças e tem trabalhado há mais de 25 anos com empresários com bastante experiência. Saúdo a participação do Paulo Erles. Bem-vindo, Paulo. Que Olá, alegria, Paulo. Olá, tudo bem? prazer aqui, colaborando. Isso aqui é da letra colaborar, né? Laborar junto. É verdade, é verdade. Essa colaboração é rica, né? Quando a gente trabalha em equipe, o resultado é muito maior e melhor, né? Sem dúvida. Exato. Então, desse início, né, quero alertar vocês para marcar aí o coraçãozinho, para o Instagram poder conseguir enxergar a gente e compartilhar de várias formas, né, para essa live alcançar outras pessoas. E também que vocês marquem aí o aviãozinho e compartilhem com outras pessoas que vocês queiram que veja também a nossa live, né? A Superi está compartilhando aí vários momentos com diversas pessoas e é uma alegria ter você aqui, viu, Paulo? Obrigado. Uma honra para mim estar com você. Que beleza. Eu te apresentei, vou falar um pouquinho de mim também, né? Eu sou Alessandro Rocha, sou psicólogo, psicoterapeuta cognitivo-comportamental, tenho trabalhado no consultório com consultorias e trabalho com cursos também, que eu sou professor do Exuda, né, da pós-graduação de lá, e os cursos que a Superi tem promovido a partir de agora, no formato online, né? E também sou diretor da Superi, tá? Então, para começar a nossa live, nosso tema, né, Paulo? Falando um pouco sobre essas necessidades humanas, que são diversas, né? Como atender todas as necessidades diante de uma configuração
do momento que a gente está e como é importante, né, esse autoconhecimento. O autoconhecimento que nos revela e te provoca descobertas e que nem sempre, em determinados momentos na correria, a gente estava tão aberto, disposto, né, a poder ouvir, compartilhar e poder entender melhor determinadas necessidades humanas, né? E nesse saber, né, o que quer, o que cada um quer, no desejo de cada um, na necessidade que nos leva à motivação, o motivo que nos leva à ação, é individual, faz parte das necessidades humanas, né? E muitas vezes são influenciados, né, Paulo, sobre o que nós ouvimos na nossa história de vida, né, dos nossos pais, situações de comportamentos que foram aprendidos ao longo do tempo, né, e que nos revela diversas necessidades. É por isso que é tão importante a gente ter um olhar no autoconhecimento, na autoestima e poder diferenciar bem, né, essas expectativas e necessidades humanas, né, Paulo? Perfeito. Ah, o tópico, né, que nós vamos tratar hoje, né, esses três, Aham. digamos assim, essas três frentes relacionais, né, que ajudam o ser humano, a psicoterapia. E eu não sou psicoterapeuta, não sou psicólogo, não sou psicanalista, sou nada disso, né? É bom todos. Aqui o que Sim. psicoterapia é com você mesmo. Então, mas todas elas, à sua maneira, elas servem de suporte, né? Servem de ponto de equilíbrio e de ponto de desenvolvimento. Mais adiante até a gente pode falar, né, sobre aquela questão do coach e o mentoring se dirigirem mais a desempenho e a psicologia se dirigir mais à saúde. A gente pode fazer uma digressão sobre isso. Fazer bom, para poder as pessoas entenderem melhor, né? Porque às vezes recebem, né, uma sugestão de entra num método de fazer coaching, mas é importante que a gente entenda, que as pessoas entendam, né? E possam avaliar qual é o objetivo, qual é a necessidade pessoal também, para poder verificar o quanto que vai atingir o objetivo, né, diante daquilo que a pessoa quer, né? Porque senão acaba sendo frustrante, né, Isso. sobre cada processo. Eu acho também que a gente poderia. É que o tempo é muito pequeno para isso, mas dar umas gotinhas de desmistificação de todo esse processo, né? Boa, a ideia é essa, Paulo, a ideia é essa. Ou seja, cada um dos três, psicoterapia, coaching e mentoring, tem, digamos assim, seus objetivos. Há pequenas coisas comuns, que inclusive geram a confusão, principalmente entre coaching e mentoring. A psicoterapia está mais bem definida. Mas, assim, cria-se uma mística, né? Existia uma mística negativa em relação à psicoterapia. Quando eu falo negativa, é assim, só quem vai para psicólogo né? Existia Doido. essa mística. Hoje, em relação a coaching, porque o coaching se soltou de uma maneira, anda totalmente desgarrado, né, principalmente no nosso mercado. E aí existe aquela ideia que de calo a depressão, coaching é a solução. Mas isso não tem, né, isso não tem nenhum sentido, né? Coaching é fantástico, mentor é fantástico, psicoterapia é uma coisa fantástica. Mas cada um no seu, né? Quando se pode combinar as coisas, né? Pode combinar as coisas. Imagina, por exemplo, você, Alessandro, você nasceu para ser mentor, mas você é psicoterapeuta. Eu não estou exemplificando, estou falando a verdade. Então, obrigado. Você pode tirar o chapéu de um e colocar o chapéu de outro. Entendeu? Então, se você domina as várias áreas, se domina até as três, então você pode utilizar. Quantos psicólogos estão utilizando ferramentas de coaching? Aliás, várias delas sugadas, né, da TCC. A gente sabe muito bem que muitas ferramentas do coaching são tiradas da TCC. Então, assim, cada um no seu lugar, e se um puder ajudar o outro, melhor.
costumo dizer, quando eu falo sempre de coaching, mentoring, eu nunca entro na seara da psicoterapia, só para dar uma distinção, às vezes, que eu vou tentar mostrar hoje. Eu digo assim, você sabe o que é ideal? Eu pergunto, Paulo, o que é o ideal? É mentoring ou coaching? Isso depende. Depende do que você quer. Depende do seu objetivo. Todos os dois são Uhum. bons e têm que ser escolhidos da forma mais adequada à sua necessidade. Agora, eu acho ideal é que a pessoa conheça os dois. Entendeu? Ou seja, eu tive essa sorte, né? Assim, eu entrei no mundo do mentoring antes de entrar no mundo do coaching. Então, depois que eu juntei as duas coisas, eu dei preferência profissional ao mentoring, mas o coaching também dentro do processo de mentoring. Entendeu? Quando eu observo Sim, um caso que nem o coaching nem o mentoring resolvem, porque parece ser um caso para a psicoterapia, aí eu sugiro que o cliente ele vá, o mentorado, o coach, ele se dirija a um psicoterapeuta. sim, sim. E uma das diferenças que a gente pode começar a perceber é no que diz respeito a questões emocionais, que pode estar relacionada a algum possível diagnóstico, transtorno, e a gente vai percebendo à medida do padrão de comportamentos que acontecem e se repetem, mas a pessoa não consegue mudar, não consegue controlar facilmente, e isso remete a questões emocionais mais delicadas, mais complexas e profundas, né? Porque um problema complexo precisa de soluções complexas, né? Então, situações E, dentro do meu processo de atendimento em mentoring coaching, na verdade, eu me apresento como mentor hoje, não mais como coach, mas como eu falei, eu utilizo algumas coisas do coach dentro do mentoring. Mas há sim. momentos, por exemplo, existe uma coisa chamada plano de desenvolvimento doutorado, onde ele, depois de criar uma visão de futuro, ele estabelece as metas para alcançar aquela visão, nós colocamos isso num plano e nos próximos encontros nós vamos ver o desenvolvimento desse plano. O que é que acontece? Uhum. Às vezes acontece, o indivíduo chega, na semana seguinte ou depois de 2 semanas, eles, Paulo, aquilo que ficou para ser feito eu não consegui fazer. Ah, por quê? Não, porque eu ando bloqueado, porque vem os pensamentos, que tem mais coisas e tal. Até onde Uhum. eu posso atuar? Né? Então, eu posso dizer, vamos tentar mais uma vez, vamos ver se há alguma dificuldade técnica no desenvolvimento no uso desse instrumento. Então, Uhum. aí na ocasião seguinte, a pessoa vem, aí diz, Paulo, não consegui fazer e tal, aí já se passaram 3 semanas, um mês, e de repente, às vezes, já quando eu vou contar um caso real, eu perguntei, o que é que você pensa na hora em que você não consegue fazer? Eu digo, eu não consigo fazer nada que seja. Boa pergunta. O que é que. Aí o cliente respondeu, eu não consigo fazer nada que seja novo, porque eu fico me lembrando quando o meu pai dizia que tudo que eu fazia era mal feito, que eu fui responsável por um desastre nos negócios. E aí? O que é que eu, como mentor, vou fazer? Eu vou dizer a ele, olha, dentro do processo de mentoring, eu não tenho solução para isso. E se eu estivesse fazendo um processo estritamente de coaching, por exemplo, eu teria que dizer a mesma coisa. Aí é onde reside o perigo. Né? Porque parece, pelo que a gente ouve falar, né, que há pessoas que continuam com o cliente nessa mesma situação sem serem psicoterapeutas. Numa situação dessa, você tem que encaminhar, indicar, referir um psicoterapeuta para que a pessoa vá para lá. Depois que Uhum. volta a uma situação de equilíbrio, né, a gente pode até mostrar aquele gráfico, né, Alessandro? Daqui a pouco eu mostro aquele gráfico Pode. comentado com você. Depois que ele Ok. volta ao equilíbrio, a gente consegue, porque mentoring coaching estão no lado da potencialização da pessoa. Mentoring coaching não servem para resolver disfunções psicoemocionais. Não é? Embora algumas ferramentas de coaching sejam usadas, né, para dar um certo, digamos, equilíbrio ao indivíduo. Tá? Mas tem que ser Uhum. com muito cuidado, sem forçar a barra, porque senão vai estar entrando na seara da psicoterapia. Né? Sim.
Quando mexe situações traumáticas, né? É quando ativa determinadas memórias e situações, né, do passado que são complexas e difíceis de lidar, e nem sempre a pessoa pode estar preparada para isso, né? Então, às vezes, o coaching, né, como eu já ouvi falar, sabe, Paulo, de coaching para a vida, coaching para a saúde, né? Então, tem alguns coaches que fazem algum trabalho relacionado à vida e que não só sobre desempenho, né? Como é que a gente pode caracterizar essa tendência ou alguma ramificação do mercado, pessoas que estão envolvendo nisso, né? São especialidades e nelas existe muita gente séria e excelentes cursos no Brasil. Então, existem cursos de coaching de saúde e bem-estar, né? Ou seja, porque os cursos de coaching normalmente usam a tendência do life coaching, coaching de vida, e o coaching executivo, né? O coaching de vida ele é bem genérico, né, para as pessoas em geral, e coaching executivo para tratar de pessoas que estão dentro das organizações. Não, desculpa falar, ser aplicado a pessoas que estão dentro das organizações. Sim, sim. Agora, a questão é o limite, sabe? É o limite. Então, por exemplo, há um curso de coaching de saúde e bem-estar, eu já fiz um, inclusive, eu já fiz dois, aliás, sensacional, mas não é a minha seara. Eu tinha muita curiosidade de saber, né? É porque eu já trabalhei na área de qualidade de vida nas organizações. Sim, sim. Mas é muito, muito interessante. Mas como é coaching tem várias ferramentas que são pensadas, né, e aí parece, né? Eu lembro, minha esposa é psicóloga. Quando eu estava estudando coaching pela primeira vez, estava com material na mesa, estudando, ela passou assim, está estudando TCC? Eu disse, não, estou estudando coaching. Eu disse, não, isso aqui é TCC. Aí foi buscar o livro, TCC, e mostrou exatamente o que o instrutor de coaching me mostrou. Sem falar, entendeu? Então, o coaching se apropriou de algumas ferramentas, não sei se as mais simples ou as mais complexas, porque eu não entendo de psicoterapia. Mas eu sei que eu estava usando ferramentas da TCC, mas com o título de... Então, é tudo. A questão é cuidado, sabe? Posso mostrar aquela imagem para as pessoas entenderem? Por enquanto, eu não vou ainda fazer a diferença entre coaching e mentoring, tá? Mas vamos entender o seguinte. Coaching e mentoring são dois recursos que potencializam as pessoas a realizarem coisas, né? Tem esse ponto em comum. Depois eu explico a diferença. Já a psicoterapia, como é que você poderia definir, Alessandro? A psicoterapia, ela tem diversas abordagens, vão se diferenciar em teorias diferentes, maneiras de intervir diferentes, né? A psicanálise ela é regida pelo Freud, que tem uma perspectiva de inconsciente, de sexualidade, a maneira como ele enxerga o ser humano. Tem as abordagens fenomenológicas existenciais, que são a ACP, psicodrama e Gestalt, de uma maneira geral, porque são muitos tipos de terapia, mas a fenomenológica existencial tem essa nomenclatura e tem uma tendência a um olhar mais filosófico. E a terapia cognitivo-comportamental ela foi fundamentada pelo Beck, né, Aaron Beck e Ellis, onde eles questionavam, né, sobre a depressão, né, e não se entendia que a depressão era porque o paciente era masoquista, mas sim porque ele tinha uma vulnerabilidade cognitiva. E a partir disso eles descobriram que existiam armadilhas de pensamento e comportamentos mal adaptativos. E quando a gente analisa esses pensamentos, armadilha, e vamos corrigindo ao longo do processo terapêutico, porque tem uma ligação com a neurociência e com a psicoeducação, né? A TCC ela tem uma característica de ensinar e munir ferramentas, né? Por isso que algumas
técnicas aparecem, né, nessas características de método, a psicoeducação a gente vai ensinando o paciente a ele poder aplicar no dia a dia e ele vai construindo o resultado, o efeito dele ao longo da semana, né, para que ele veja um resultado mais na frente. Então, a psicoterapia, ela vai olhar a necessidade do que a pessoa quer mudar, o que está desconfortável, seja no pensamento, na emoção, ou no comportamento, ou nos sintomas, e segue o modelo médico, né? A gente reduz o sintoma e depois vai na origem do problema, que tem a ver com as crenças disfuncionais. E a partir disso, vamos construindo com o paciente essa parceria, né, com bastante interação, porque a TCC ela é sistemática, diretiva, interativa e motivadora, né? Eu no consultório, por exemplo, aqui tenho um quadro branco, né, e vou construindo setas e vou mostrando ao paciente, né, maneiras, né, de como é que ele está pensando ou como quebrar a armadilha. Então, assim, a gente vai construindo a terapia. Eu trabalho na terapia cognitivo-comportamental, né? Contribuindo para que o paciente volte para um estado que seja neutro, seja livre daquelas disfunções. Não é isso? Isso. Se ele tiver um diagnóstico, né, ele seja entendido, né, sobre esse diagnóstico e enfrente as dificuldades relativas à doença que ele tem, né, e aí precisa ele aceitar. Mas se ele não tem um diagnóstico, ele vai construindo essas mudanças ao longo do tempo para que possa encontrar um equilíbrio para ele no momento. Né? Porque às vezes voltar, dá uma impressão de voltar ao início como era, né? Mas a mudança acontece, né, ao longo da vida, que faz parte, a gente vai construir uma nova pessoa, né? Com um outro estilo de vida. Né? E isso tem mais saúde, né, Paulo? Antes de mostrar o quadro, o gráfico, Ok. se a psicoterapia trouxesse o indivíduo de volta a uma condição em que ele pode ser potencializado pelo mentoring e pelo coaching. Entendeu? Uhum. Então, no momento em que eu vejo que um mentorado meu, ou que um coaching meu, não consegue pedir por questões nas quais eu não posso mexer, porque eu não tenho competência para isso. Não é? Então, a gente refere a indicação para uma psicoterapia. Quando ele entende, junto com o psicoterapeuta, que pode até conversar comigo, quando ele entende, né, que está em condições, já tem neutralidade, digamos, equilíbrio suficiente para entrar agora num processo de potencialização. Aí ele volta ao processo de coaching e mentoring. Então, eu vou... não sei se vai ficar legal a imagem. Aqui é um celular. Vamos testar, né, Paulo? Vamos testar. Vamos dar. Tá dando para ver? Sobe mais um pouco, porque tem uma contraluz aí. Eu vou tirar um pouquinho os comentários para as pessoas verem. Isso. Deixa eu ver aqui. Pronto. Aí saiu a tela, viu, Paulo? Peraí. Pronto, voltou aqui. Sim. Sobe só mais um pouquinho. É improviso. Aí, tá dando para ver. Sim. Então, pessoal, vocês estão vendo aí. Isso aqui é um contínuo, onde do lado escuro, do lado, digamos, tendendo aqui para o preto, à esquerda. o indivíduo tem uma disfunção emocional e nessa ponta ele tem uma disfunção emocional extrema, digamos, uma depressão, por exemplo. Tá? Sim. Do lado de cá é exatamente o oposto. O indivíduo está no máximo da sua autorrealização, sentindo-se potencializado para realizar tudo aquilo que ele deseja. Então, são os dois extremos desse contínuo. Muito bem. Aqui no meio, nós temos um ponto que eu vou chamar de neutro.
ponto neutro. Tá? Ou ponto de... Muito bem. Então, onde é que está? Desculpa que está oscilando muito, mas espero que esteja dando para... Tá dando para ver. Então, As letras embaixo nem tanto, mas está dando para entender. tudo bem. Então, vamos supor o seguinte, eu estou com um cliente aqui, fazendo trabalho de potencialização dele. Tentando puxar o cliente para cá. Mas ele Sim. tem alguma coisa que o puxa para cá. Então, a gente tenta... Que impede dele crescer, né? Impede de crescer. Então, o que acontece? Sim. Esse cliente, ele não consegue crescer porque alguma coisa o puxa, ou seja, ele tem uma determinada disfunção psicoemocional. E eu não posso resolver isso. Então, o que é que a gente faz? A gente traz o cliente para... Traz não. Indica o cliente para a psicoterapia. E a psicoterapia é o quê? Apagou de novo. Saiu até. A psicoterapia vai fazer com que ele retorne, pelo menos, a um ponto neutro. Sim. Para poder fazer esse caminho dele, né, Paulo? Dá para ver que existe uma superposição aqui? Tem uma contraluz, agora dá para ver. Tem uma superposição aqui, tá vendo? Tô vendo. Não é? Ou seja, há um ponto que a psicoterapia vai trazendo o indivíduo para cá, para a direita, quer dizer, para a minha direita, no caso de vocês. Vai trazendo aqui, o processo psicoterapeuta vai trazendo o indivíduo para uma posição de neutralidade. Quando ele chega aqui perto dessa posição, pode ser a hora de ele ir para o mentoring coaching, ou voltar para o mentoring coaching. E aí o mentoring coaching faz um trabalho de potencialização dele. Será que deu para enxergar direitinho? Deu sim. Deu sim. Tá? Deu para entender sim. Assim, a minha realidade, o que eu já vivi mais de uma vez foi isso. Eu tento fazer um trabalho para o indivíduo alcançar os objetivos dele. Tá? Mas ele não consegue. Por quê? Porque alguma coisa que o impede de seguir em frente. Essa coisa está dentro dele de tal forma que eu não consigo trabalhar com isso. Nem vou me arvorar a fazer isso. Então, eu indico, ele vem para a psicoterapia faz o trabalho, traz o indivíduo para o ponto neutro, e aí eu retomo esse indivíduo, ele volta para mim e eu continuo o trabalho. Às vezes aconteceu também, e é exatamente esse ponto médio aqui, às vezes aconteceu de o indivíduo continuar na psicoterapia, mas, em acordo com o psicoterapeuta, entendeu que já poderia voltar para o processo de mentoring. Então, ele estava nesse ponto de interseção aqui. E ele continuou a fazer psicoterapia e continuou a fazer mentoring. E o resultado foi muito bom. Excelente, imagino. Isso é que é legal. Porque não é dizer uma coisa ou outra. Tá? Às vezes tem que ser uma coisa ou outra. Mas podem também coexistir. Então, não é porque o indivíduo está na psicoterapia que ele não pode fazer coaching. Entendeu? Uhum. Ele só pode fazer coaching mentoring se ele estiver no estado psicoemocional que permita. Sim. Porque a razão, o raciocínio, né, ele não funciona bem quando a gente está emocionalmente ativado, muito ativado, né? Então, determinadas situações ou momentos de vida, ele pode estar muito ativado emocionalmente e meio que a emoção bloqueia, né? Cobre aquele raciocínio e a pessoa não consegue enxergar mais amplamente. Porque o cérebro tem isso, né, Paulo? Tanto ele pode ser rígido quanto ser plástico, né? Que é a flexibilidade. Então, no que tange a psicoterapia, a gente vai ensinar ao paciente também a ele sair de uma mente rígida para construir uma mente flexível, que vai trazer mais equilíbrio emocional. Então, não só altera a emoção, mas também a maneira de enxergar e de interpretar as situações. Isso faz total diferença para que ele consiga deslanchar aí, né, num processo de mentor, de coaching, para que ele veja mais amplamente o que é que ele quer na vida, quais são os objetivos dele, né?
há uma coisa que se diz nesse meio, que é o seguinte: coaching e mentoring não são psicoterapia, mas são terapêuticos. No sentido de que dão resultado de melhoria na vida das pessoas. Mas não tem nada a ver com psicoterapia. Quer dizer, Sim. não estou falando de psicoterapia. Quando nós dizemos que Aham. terapêuticos, principalmente o coaching, com aquele monte de ferramentas que o coaching tem, e muitas vezes positivamente para a pessoa, não se pode negar isso. Né? Mexe com a Sim. pessoa. Mas eu acho o seguinte, acho que o que eu mais consegui mexer com o emocional de todos os meus clientes, desde a época em que eu era coach e agora que eu só trabalho com mentoring, o que mais mexe com o emocional deles, na verdade, é quando eles conseguem, quando eles atingem aquele plano de desenvolvimento foi completamente atingido, eles conseguiram o que queriam, então é emoção positiva e potencial para realizar milhões de coisas mais. Então, nesse sentido, a Sim. terapia, tá entendendo? Nesse sentido, que tem um efeito positivo. Sim, com certeza, com certeza. É, tem uma diferença também no que tange à dificuldade da pessoa, no que se refere a questões de crenças, né? Crenças disfuncionais, a visão que ele tem de si, sobre os outros, sobre o mundo, sobre o futuro. E isso acaba sendo mais profundo. É um aspecto que a psicoterapia trabalha. Mas na psicoterapia também se desenvolve habilidades, né? Desenvolve a capacidade de desenvolver habilidades, né? E resolver problemas, que é uma característica da terapia cognitivo-comportamental. E o mentoring e coaching, ele vai estar muito próximo dessa questão do desenvolver habilidades, né? Habilidades executivas, na maioria das vezes, ou éticas emocionais, né? E a psicoterapia vai envolver muito mais as habilidades emocionais, né, em si, como também de desenvolvimento cognitivo, ou desenvolvimento de aspectos mais relacionados à moral, à maneira como ele enxerga a si mesmo e os outros, né? Então, tem uma diferença aí no que se refere à dificuldade. Está relacionada a alguma crença, que é algo que se repete, ou algo que está relacionado às habilidades. Então, uma das coisas que pode ajudar a diferenciar é a pessoa perguntar, a minha dificuldade está relacionada a uma falta de habilidade ou é uma crença que está disfuncional, que pode estar dificultando eu agir? Mas aí Isso é que ajuda, Paulo? Mas aí é que se gera uma confusão, porque o coaching entra nisso, principalmente na questão das crenças. O coaching trabalha crenças irracionais, com a metodologia, Uhum. com o método que é utilizado na TCC. Então aí já existe, está entendendo? É penetração, uma confusão. Uhum. E começa o coach a, digamos, fazer algo que é oriundo da psicologia, cognitivo comportamental, Uhum. e ele tem que fazer isso com extremíssimo cuidado, porque, bom, já foi claro, né? É, entendo, entendo. É, Todos os cursos de coaching, né? Trabalhar com crenças, uhum. né? Tá em todos os cursos de coaching, praticamente. Praticamente todos. Pelo menos os cursos mais Uhum. formato mais tradicional. Eu já fiz cursos de coaching que não se trabalha, mas assim, Sim. os cursos mais digamos, populares, digamos, assim, que mais gente faz no Brasil, eles utilizam essa ferramenta, com certeza. Uhum. Entendeu? Então, isso Entendo, entendo. não, começa a gerar confusão, realmente. Eu acho que Uhum. chega perto do limite, sabe? O coaching Eu chega no sei. limite da psicoterapia. O mentor, ele pode funcionar sem ferramenta. E agora eu vou começar a explicar uma diferença entre mentor e coaching, tá? Veja, Tá. Eu só prestigiando a presença de algumas pessoas, Sueli Mendonça, Flávio Saldanha, Simone Paz, tantas outras pessoas que já estão sinalizando aqui, né, que estão mandando um aceno,
Paulinha, Daniel, o Bruno Severo, entre Cristiane Assurde, né? Muito bacana a participação de vocês. Espero que vocês estejam, né, aproveitando essa troca aqui comigo e Paulo. Vamos então diferenciar. Como é que é, então, Paulo, o olhar do mentor e como é que ele aplica, como é que ele trabalha? Muito bem. Quando você vai estudar coaching, o que é que você aprende? Existem várias linhas de coaching, como existem em todas as áreas do conhecimento humano. Mas no tradicional do coaching, você aprende uma quantidade grande de ferramentas que você vai aplicar para o seu coach, seu cliente, na medida em que ele vai trazendo a demanda dele. Você percebe naquela hora que é melhor você aplicar tal ferramenta. Ferramenta A, B, C, D, tal. Então, inclusive, usa-se nessa área a expressão caixa de ferramentas. Ou seja, o coach tem uma toolbox, né? Uma caixa de ferramentas. Então, é claro que o coach pode ter uma grande experiência de vida, ele pode ser uma pessoa de um nível de inteligência, de um nível de sensibilidade humana elevadíssimo. Isso tudo ajuda bastante. Facilita muito, inclusive, na hora até dele perceber qual a melhor ferramenta. Muito bem, então é com isso que o coach vai a campo, né? Vai atender os seus clientes. E outra coisa interessante, o coach pode utilizar essas ferramentas independentemente de o cliente ser um engenheiro, um médico, um arquiteto, um professor, um pintor, tá? Não importa a atividade que ele faça, porque a pessoa foi buscar lá instrumentos que têm muito, muito, muito a ver com a questão comportamental. Muito bom. No mentoring, o que acontece? O mentor fazer numa bagagem, ou seja, o que é que o mentor tem dentro dele para oferecer ao outro? Aquilo que ele acumulou ao longo da vida e do trabalho. Tá? Por isso que eu digo assim, pode ser que o mentoring seja feito sem nenhuma ferramenta. Nenhuma ferramenta, digamos, formal, como aquela que se aprende no coaching. Então, muita gente já foi mentor na vida e não sabe, nunca nem percebeu isso, e não pensou na hora, vou usar tal ferramenta. Entendeu? Então, assim, por exemplo, então, eu tive muita experiência de liderança. Então, eu posso ser um mentor em liderança. Tá? Mas só vem para mim quem vem trabalhar essa questão de liderança. Mas, por exemplo, tem vários ex-alunos das minhas formações que trabalham mentoring por exemplo, mentoring em gestão de projetos, mentoring em direito, mentoring em engenharia, mentoring em comunicação, mentoring em branding, mentoring em arquitetura, mentoring em apoio Psicologia. Psicologia. Pode ser também. Então, você pode... Mentoring em medicina. Então, assim, mentoring em psicologia. Mentoring não tem limite, mas você tem que delimitar aquilo em que você é mentor. Uhum. Vamos supor que você tenha muita experiência em carreira. Então, você pode discutir sobre questões de carreira, uma pessoa procura você. Entendeu? Então, você pode, de alguma maneira, começar a ser um mentor de carreira. Então, é uma experiência que você... Eu chamo isso de bagagem, né? Que é o conhecimento e o que a intuição que foi sendo gerada dentro de você através da sua experiência. Então, vamos colocar assim, duas situações bem simplórias, porque há exceções, mas são básicas. O cliente do coach, ele traz uma demanda, o coach pensa na ferramenta e vai aplicar. Claro, ele usa a sua inteligência para saber que ferramenta vai ser melhor e pode improvisar também. Mas já o cliente do mentor profissional, não é? Ele vai trazer uma demanda para o mentor, o que é que o mentor vai fazer? Vai buscar lá dentro dele aquilo que está lá registrado, do que aconteceu na vida dele. Entendeu? Então, a ferramenta do mentor é o conjunto do que está dentro dele, está imerso na memória dele, no pensamento dele e tal. Agora, há uma outra diferença. Então, essa já foi uma diferença que a gente colocou entre coaching e mentor. Uma outra diferença, tá? É que a imensa maioria das formações em coaching, elas ensinam uma coisa que deixa muitos coaches malucos, que é o seguinte: coach não pode aconselhar. Então, isso é uma coisa que prende o coach demais. Então,
Eu vou usando ferramenta, vou fazendo perguntas, e, aliás, as melhores ferramentas são as perguntas bem feitas, né? Independente de técnica. As perguntas Ah, com certeza. são as melhores ferramentas. Então, ele vai, Uhum. outra, faz outra, faz outra, faz outra, faz outra, e nada de o cliente, nada de o coach sair com a solução. E ele vai ficar calado. No Uhum. mentoring, né, a coisa é mais aberta. Então, eu desenvolvi uma coisa no mentoring que eu chamo assim, um movimento em 3 etapas. Suponha que um mentorado meu chega com uma questão para mim, e aí eu começo a fazer as mesmas perguntas que um coach faria. Nós usamos também o sistema de perguntas. Então, eu começo a fazer perguntas. Qual é meu objetivo com essas perguntas? Que comece a gerar nele pensamentos que levem a uma solução, que gerem nele um insight. Isso, Muito bem. Então, exatamente. nesse ponto, mesmo sendo mentor, estou no meu modo coach, porque essas ferramentas, as perguntas são, né, são digamos assim, um instrumento inicialmente colocado no coaching, que é o processo formal de coaching. Ok, mas Uhum. o que meu mentorado não conseguiu de jeito nenhum. Eu vou sair, então, do meu modo coach, que eu pedi emprestado ao coaching isso, e vou entrar agora no meu modo mentor. E vou fazer o seguinte. Olha, você está com um problema que é assim, assim, assim. Você sabe que eu tive um problema igualzinho na minha vida profissional? Ele, foi. Aí eu conto o que aconteceu comigo. Então eu partilho com ele a minha experiência. Não com o Uhum. objetivo de dizer a ele que faça igual ao que eu fiz. E eu digo a ele, eu vou falar Sim. o que aconteceu comigo. Desculpa. A solução que eu dei foi a seguinte. Aí eu conto a solução que eu dei. E digo a ele, eu fiz bem ou fiz mal? Se eu fiz, eu poderia ter feito melhor. Veja que eu continuo perguntando para ele. Eu não digo a ele, faça como eu fiz. Esse é o modo mentor. Tá? Então, alguns dizem, poxa, eu acho que você fez bem. Eu digo, não poderia ter feito melhor? Como seria? Outros dizem assim, eu faria completamente diferente. Legal, como é que você faria? Então, ele começa a pensar na solução. Estou estimulando ele. Isso. Então, eu estou no modo, É por aí. se nem assim ele consegue uma saída, aí eu entro no modo consultor. Porque eu não vou deixar o meu cliente sem uma resposta. Aí eu digo a ele, bom, tentei de 2 maneiras fazer com que a solução fosse gerada em você. Vou pedir licença agora para sair do modo de mentor e entrar no modo de consultor. E que o consultor diz aquilo que você precisa. Então, eu vou dizer, eu acho que no seu caso a saída é esta. Aí eu digo. Mas Uhum. eu tentei. Ou seja, o princípio é, quem tem que gerar a solução é o outro, não você, profissional. É o outro que procura você. Sim. Né? Então, assim, eu passei pelo papel de coach, passei pelo papel de mentor, e se não deu certo, aí eu digo a ele. Só que eu só digo se ele não conseguir, depois de várias tentativas. Ou então, às vezes acontece, um mentorado chega, Paulo, você não pode imaginar, se eu não entregar esse trabalho amanhã, eu acho que eu vou ser demitido. Eu digo, e agora? Uhum. Pergunta, para ele me trazer no dia seguinte, não dá. Então, num caso desse de emergência, aí eu digo, olha, vá por esse caminho que eu acho que é o melhor para você. Pronto, eu posso. Mas aí, veja que eu não usei ferramenta nenhuma. Tá? As únicas ferramentas fortes do mentoring são as perguntas. As perguntas não é privativo de ninguém, né? Não é privativo de nenhum método. É. Sempre Na, existiu. psico- Acesso na psicoterapia, a gente usa bastante também perguntas. Pronto. No coaching se chama de perguntas poderosas. Né? Eu acho isso muito marqueteiro. Eu uso perguntas eficazes, uma coisa mais macia. É adequado, perguntas eficazes. É Então, muito bom. voltando, vimos a diferença entre coaching e mentoring. Há outras coisas também em relação a mentoring dentro das organizações, sabe? Se você compara um Uhum. mentor que está dentro de uma organização, ajudando um colega, digamos, né, um colega da organização, comparar esse trabalho do mentor com o coach que é contratado de fora, tá? Há uma diferença grande. Porque neste caso, Uhum. vamos supor que seja, por exemplo, se há alguma coisa que o indivíduo precisa aprender para atuar melhor na própria organização em termos técnicos. Você vai chamar um coach de fora para quê? Ele nem sabe aquilo. Ok? Uhum. Ao mesmo tempo, se são questões de nível comportamental que esse indivíduo precisa, né, desenvolver, né, e que um coach externo faria muito bem esse trabalho, você chama o coach.
Vamos supor que você não tem ninguém na empresa que se ofereça para ajudar essa pessoa, por ser o mentor dele nessa área comportamental. Coach. É o que normalmente as empresas falam, entendeu? Essa é uma outra É, que fala do contexto organizacional, que é onde o mentoring é muito aplicado. sim. Sim, porque o mentor ele vai entender e intervir também a partir da cultura também da organização, né? Através dos próprios líderes, né? Não, Tanto que a gente fala do líder mentor, né? é. O líder mentor é o líder que atua como mentor, ou seja, todo mentor é um desenvolvedor de pessoas. E todo mentor, ele tem, foi bom você falar nisso agora, e todo mentor tem vontade de ver o seu mentorado se desenvolver. O mentor não tem medo de passar o que sabe. Então, o líder mentor é um líder que atua como mentor, ou seja, ele compartilha o conhecimento, ele torce para o seu mentorado dar certo, não é? Ele quer que cada membro da equipe aprenda, ele compartilha. Já dá para ver que é uma minoria de líderes que atuam assim, né? É, é, então, ele vibra com isso. Ele transforma o trabalho do dia a dia numa verdadeira escola, num verdadeiro processo de ensino e De desenvolvimento. aprendizagem. Exato. Isso. Outra coisa, É quando gera. o líder mentor não tem medo que o liderado dele passe a saber mais do que ele. Entendeu? O líder mentor chega Sim. para apresentar o seu liderado. Quando ele vê que o liderado é muito bom, ele diz, tudo bem, vou perder um grande elemento da minha equipe, mas eu vou indicar meu liderado para ser gestor em tal área. E ele perde esse líder. Entendeu? Então, assim, o líder Porque mentor... existe, Pode falar. tá cortando. Existe a vontade genuína de querer que ele cresça e ele se desenvolva. Isso eu acho muito bonito e bacana, viu, Paulo? Em mentoring se chama interesse autêntico. Ou seja, está de dentro do mentor, né? que vem isso. É claro que isso pode ser mais forte com as pessoas e mais fraco com outras. Eu posso ter uma conexão emocional mais forte com algumas pessoas da equipe, eu como líder, e ter menos com outras. E com aquelas com quem eu tenho conexão emocional mais forte, provavelmente eu vou doar mais de mim. Não tem nenhum mal nisso, não tem. Se chama proteção, tem que ter o cuidado para não existir a tal da proteção. Sim, exato. E se fala também numa outra nomenclatura, né? Até Sueli lembrou uma coisa interessante que foi o coaching cognitivo comportamental. Tu sabes alguma coisa sobre isso? Porque eu verifiquei e diz que o objetivo dessa perspectiva é discutir algumas principais semelhanças e diferenças entre as duas práticas, mas que envolve muito mais ensino de habilidades com algumas técnicas. Eu não visualizo como é que isso funcionaria na prática, mas já ouvi falar. Tu Mas essa sabes alguma coisa sobre isso, Paulo? expressão, eu não conheço, mas só essa expressão me faz tremer nas bases, sabe? Coaching cognitivo comportamental. Se o coaching sem nenhum subtítulo, sem nenhuma especificação, já tira coisas da TCC, quando você coloca coaching, você assume, né, que coaching cognitivo comportamental está assumindo, né? É, Eu não a conheço. terapia, a terapia cognitivo-comportamental, ela é restrita à área de psicologia e psiquiatria, né? Porque o psicólogo ele passa 5 anos de faculdade estudando personalidade, estudando desenvolvimento, então ele tem muito mais know-how para poder dizer e classificar e caracterizar, entender determinados aspectos psicológicos que acontecem, né? Sueli está comentando que é uma abordagem americana que é utilizada os conceitos da TCC, né? Mas o Se são coaching, conceitos, tudo bem, né? sabe? O coaching O básico. que, Paulo, cortou a tua voz. O coaching, o processo de coaching, grande parte dos cursos de coaching já utilizam. Eles já utilizam ferramentas Sim, do TCC. Entendeu? sim. Então, quando tem essa... Porque, Olha, o americano não tem prurido em relação mais a coaching e psicologia. Tanto que eles usam a expressão psicologia do coaching. Eu fiz um curso da Well Coach dos Estados Unidos, que a Sueli também fez esse curso,
E o livro do curso se chamava Psicologia de Coaching para a Saúde e Bem-Estar. Ele não tem mais pruridos para isso. Tá? E não houve nenhuma intervenção da APA, né, da Associação Americana de Psicologia, não houve nada. Continua o pessoal usando isso e dizendo que é coaching. Mas, inclusive, escrito. E um dos autores desse livro texto do curso, é uma pessoa formada em biologia. Mas é uma das maiores coaches dos Estados Unidos. Provavelmente a melhor coach de saúde e bem-estar dos Estados Unidos. Isso ele também está colocando que é direcionada para questões emocionais, a abordagem americana, quando fala de conceitos da TCC, e também ela coloca que é realizada apenas por profissionais com formação em psicologia. Aí tem um detalhe, né? Tem um detalhe. Tá bom. Então já... Pois é. Já faz uma diferença, né? E o quanto que é importante, né? Porque o psicólogo ele vai ter um olhar sobre a personalidade e todas estão envolvidas no desenvolvimento de habilidades, né? Que aí fica mais fácil de mudar. Porque na psicologia a gente tem, né? Para vocês terem uma ideia, os transtornos mentais, né? Que pode ser transtornos de humor, transtornos de ansiedade, transtorno de descontrole do impulso, transtornos relacionados ao desenvolvimento global, entre outros aspectos de diagnóstico, né? Mas quando se fala em desenvolvimento de habilidades, aí a mudança até pode ser mais rápida. Mas existem também os transtornos de personalidade. É aquela pessoa que tem uma grande dificuldade de relacionamento, né? Que às vezes pode manipular, pode falar algumas coisas que gera intriga. Então, são características de comportamento que é necessário avaliar melhor e poder conseguir ajudar com mais efetividade, né? A TCC, ela trabalha com transtornos de personalidade, né? Existe o modelo mental de cada transtorno. Então, são muitos estudos e não dá para conhecer somente com um curso de coaching, né? Toda uma dimensão de avaliação. Por isso que a gente fala que a psicologia está muito próxima da área de saúde, né, Paulo? Olha, eu queria saber se a gente vai poder responder algumas perguntas. Tem passado umas coisas interessantes por aí. Sim. O nosso tempo está curto. Vamos tentar identificar alguma... Vocês têm alguma pergunta que vocês queiram fazer Falar aí que diante da nossa explanação? Enquanto que tem pessoas falando da experiência pessoal, experiência como paciente que está bem, está estável e que fez psicoterapia, né? Ela tem... Você quer colocar, Paulo? Pode colocar. Tem uma coisa que tem interessante que a Aline Rodrigues colocou aqui, ela dizendo que em muitos casos na experiência dela, o paciente já está bem, estável e insiste na psicoterapia. Mas fica nítido para o terapeuta que ele pode dar alta, pois o paciente já pode iniciar outro processo. No mentoring acontece isso também. Ou seja, o mentorado conseguiu bater suas metas, já conseguiu cumprir o plano que havia sido elaborado, alcançou objetivos, mas, por alguma razão, até culpa do próprio mentor, ele não quer ir embora. Ele não se sente seguro o suficiente. Ou tal. Às vezes é por conta do mentorado, às vezes a gente já viu isso, foi por culpa do mentor. Não estou dizendo que é culpa do terapeuta no caso dela, de jeito nenhum. Uma coisa que não pode acontecer no processo de mentoring é dependência. Uma das medidas de sucesso do processo de mentoring é quando o mentorado consegue fazer as coisas sozinho, sem perguntar coisa alguma para o mentor. Ele aprendeu. Perfeito. Se desenvolveu. Então, assim, é importante não haver. Então, eu já presenciei casos, assim, fazendo programas de mentoring nas organizações,
em que depois de encerrado o programa, eu ainda continuo entrevistando os mentores e os mentorados para ver o efeito de médio prazo, longo prazo. E houve casos Sim. que estava claro que aquele mentorado não conseguia funcionar como mentor. Então, é um processo, por que eu digo assim, por mais que o mentorado tenha alcançado objetivos, o processo de mentoring como um todo não foi bem sucedido, porque foi gerada uma dependência. Isso não pode acontecer. Aí, nesse caso, a gente fez uma intervenção, foi falar com o mentor, com o mentorado e tal, e o desmame foi acontecendo, sabe? Sim, sim. Na psicoterapia cognitivo-comportamental também reza essa cartilha de que não gera dependência. Então, tudo é direcionado em cima dos objetivos, né? Eu visualizei uma pergunta lá em cima sobre psicoterapia, que era TCC, e tem uma pergunta de Rose aí. TCC é a terapia cognitivo-comportamental, que é direcionada para psicólogos e psiquiatras, né? E os transtornos emocionais, a pessoa vai desenvolvendo ao longo do tempo, pode ser por questões aprendidas com a família ou não, mas que envolve também uma avaliação biológica. Por isso que o psiquiatra ele vai verificar que tipo de substância está faltando no organismo que precisa ser cuidado, porque o cérebro também pode adoecer, né? Então, são questões de avaliação que precisa do profissional da área específica para poder entender melhor a dificuldade, né? Paulo, vamos visualizar a série, então, né? Hoje a gente começa uma série, né, de lives sobre mentoring, tá? Então, temos hoje Paulo Erlich, na próxima sexta também Paulo Erlich, porque é muita honra, é muita disposição que você tem, né, para poder a gente transmitir aqui diretamente de Portugal, gente. Paulo está lá em Portugal e fazendo essa live conosco, né? E na próxima sexta também estamos juntos, né? E na segunda-feira, dia 22, vai ser com o Wilker Moraes, que vai falar sobre questões relativas a planejamento sistemático, com algumas técnicas e recursos. E na segunda, dia 29, um pouco mais cedo, às 17h55, com Cris Manfro, ela que também é terapeuta de família, mas ela tem feito um trabalho de mentoria e imagem profissional, que vai estar falando conosco também. Tá? Então, convido a todos desde já, agradeço também a todos, a gente está chegando no final. Paulo, meu muito obrigado. A gente está num tempo bem... Dá um recado Oi, aqui. Paulo. Quem quiser se aprofundar em mentoring, Acesse o seu site, né? pode acessar o meu site, nós temos temos um curso Vamos colocar no Stories, né? Assim, no comentário, os dados para acessar o seu link. E na próxima semana a gente fala mais, tá bom? Ok. Por causa da live, a gente vai perder se a gente tem que gravar, por isso que eu tenho que encerrar, tá? Um forte abraço a todos, obrigado.